Pessoal, agora que a gente entendeu a disciplina, onde a gente quer chegar com a disciplina, vamos fazer o passo a passo para a gente chegar lá, né? Cada aula eu vou introduzir um conceito novo e a gente vai evoluindo, né? Ou cada vídeo e vai desenvolvendo esse software que eu mostrei inicialmente de escolher lá, fazer cálculo da energia, fazer cálculo do fatorial, mostrar histórico e etc. Tá bom? Então, a primeira coisa agora a gente já vai começar a tentar entender como que funciona o computador por dentro, né? O que roda dentro do computador, né? Essa mágica que aparece na nossa frente, né? Que a gente fala, nossa, né? Tá tudo configuradinho, tudo bonitinho, ou não, né? Bom, gente, se vocês olharem ali à esquerda, vocês vão ver um zigue-zague ali, uns degrauzinhos de uns e zeros. Isso aqui, gente, é a representação que foi criada para mostrar o que está circulando dentro do computador. Porque dentro do computador, na verdade, circula energia elétrica. Tá? Você não vai tomar um choque se você colocar um dedo numa energia elétrica de 5 volts, que é o caso da maioria aí dos computadores. Tem uma variação muito grande, depende como que é implementado o sistema, depende do computador, depende da placa, depende de tudo, tá? Mas a gente usa muito essa questão dos 0 volts e 5 volts para simplificar também o entendimento das pessoas. Então você imagina que aqui, quando ele está alto, é um sinal elétrico que está em 5 volts e para a gente entender melhor, a gente representa ele como 1. E quando ele está zero, que é desligado, ele representa como zero. Então isso daqui, gente, é um zero, né, é um sinalzinho elétrico que está sendo processado dentro lá do computador, dos processadores, memórias, etc. Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas que quando chega para dentro do processador, por exemplo, isso aqui tem um significado. E para isso ter um significado, gente, essas representações têm que ter uma ordem, uma quantidade, tá? Uma sequência e etc. Então, por exemplo, o que o computador normalmente trabalha? A gente ouve muito falar em bits, né? 32 bits, 64 bits, 8 bits, 1 byte. Inicialmente, gente, quando tive os primeiros computadores, tudo o pessoal trabalhava tudo em 8 bits, tá? Uma sequência de 8 bits era utilizada para representar alguma coisa. Poderia ser qualquer tipo de coisa, uma letra e tal. Então eu peguei aqui como uma ideia uma calculadorinha. Por quê? Porque a hora que passar pelo processador da calculadora essa sequência elétrica aqui, como que a calculadora vai interpretar? Ela vai interpretar com esse número 178 aqui, ó. Tá certo? Então, para a calculadora chega 8 bits, ela fala, opa, recebi 8 bits, deixa eu ver essa sequência. Bom, é 10110010. Isso para mim é 178. Eu compreendo isso como 78 e eu vou mostrar aqui no meu visor o 178. Por quê? Porque o usuário da calculadora entende assim também. Então, gente, quando eu falo o usuário da calculadora entende assim também, o que é? O usuário da calculadora é a gente, e a gente aprendeu a vida inteira a trabalhar com números decimais, que vão de 0 a 9. Tá? A representação dos nossos números vai de 0 a 9. Ah, tudo bem, tem o 999. Sim, mas é um 9, outro 9, outro 9. Então, assim, o tipo de caractere, vamos dizer assim, o tipo de letra numérica, né? Não sei nem se existe esse termo, ele vai de 0 até 9. E com isso a gente consegue representar um monte de números, tá? Infinitos números. Agora, para o computador não existe esse decimal que a gente entende. Para o computador existe já numa camadinha um pouco maior, né? Lá não naqueles na eletricidade, já tem uma representação que é esquece um pouco a eletricidade, vamos trabalhar num nível melhor aqui, vamos trabalhar com símbolos, tá? Para nós humanos também entender. Ele trabalha com binário, que é isso daqui. Então, gente, um número binário, ele é representado, ele só tem dois caracteres para representar um número. Por isso que é binário, né? Bi, né? Decimal, são 10 caracteres, de 0 até 9, tá? Aí tem depois outros que eu vou mostrar. O binário são só dois, que é o 0 e 1. Então ele tem que conseguir representar todos os números, todas as letras, etc., com zeros e 1. E essa convenção que o pessoal criou lá no início também, de quantidades, né, de zeros e uns, aqui não tem 3 caracteres, aqui tem 8.
vocês vão ver que a gente sempre fala em 8 caracteres, 16 caracteres, 32, 64. Então, essa convenção aqui, o pessoal começou a chamar isso de byte, tá? Por quê? Porque todo mundo usava esse valor de 8 bits para representar algo, tá? 8 bits era o máximo que as calculadoras, as coisas da época funcionavam. Então, assim, para não ficar toda hora 8 bits, 8 bits, tudo, o pessoal, ó, 1 byte tem 8 bits. Então, toda vez a gente fala em byte. E aí, depois, com o tempo, pessoal, a coisa foi crescendo. Então, ó, o que começou com 1 byte e era um número razoável, daqui a pouco eles começaram a criar computadores mais fortes e aí foi para 1024 bytes. E aí, imagina toda hora, quanto de memória você tem? Ah, eu tenho 1024 bytes. Não, 1 kbyte, 1 kilobyte. Ah, aí já vem nos disquetes, né? Que não é da época de vocês, é aqueles disquetinhos quadradinhos pequenininhos. E lá trabalhava-se com 4, se eu não me engano, megabytes cada disquete, tá? Então, você não vai falar, ah, quantos bytes tem o seu disquete? Ah, tem 1.048.576 bytes. Não, você falava 1 megabyte. E aí a coisa foi crescendo. Hoje a gente está trabalhando com uma certa normalidade aqui no terabyte. Então, terabyte, ó, mil, milhão, bilhão, trilhão. Então é 1 trilhão de bytes, certo? É muita coisa. Então, cabe 1 trilhão de zeros e uns dentro de um HD de 1 terabyte, por exemplo. Tá bom? Então, esse foi o que eu quero dar uma noção de vocês do tamanho, de forma de como que o computador guarda as coisas, como que as coisas passam pelo computador e são somadas e etc. É tudo 0 e 1, é tudo com essa questão de valores binários, tá? A gente trabalha com binário dentro do computador. Agora, como que o computador entende isso? Né? Desculpa, como que o computador mostra pra gente isso daí? Ele mostra em formato binário? Não, a gente não entende o binário com facilidade. Se a gente aprender, né, não vou mostrar aqui para vocês, mas quem quiser entender melhor, a gente compreender, a gente consegue falar, opa, beleza, eu bato o olho aqui, eu já sei que é uma letra A, por exemplo. É uma possibilidade. Mas, gente, o que o computador faz? O computador ele trabalha com coisas simbólicas que a gente entende. Igual a calculadora, ela trabalha lá dentro dela tudo com binário, tudo com energia elétrica 0 e 5. Para a gente entender ela, a gente entende esses zeros e 5 com 0 e 1, né, que é o número binário. E para a gente usar e ser usuário, uma coisa é a gente entender o que está acontecendo lá dentro. Aí a gente pensa em 0 e 1 para falar, ah, beleza, está vindo a soma de um número binário com outro e tal. Para o usuário, o que acontece? Ele enxerga o decimal. A gente não tem condições de ficar trabalhando com número binário na nossa cabeça. Então, existe uma conversão de que esse número binário interno é mostrado de uma forma decimal bonitinha, que no caso lá foi o 178. Então, para a calculadora tá assim, para ela mostrar para o usuário, que é a gente ou outra pessoa que comprar a calculadora, é de um jeito que o humano entende, que aí é o decimal. A mesma coisa acontece, gente, como tudo dentro do computador é binário, né? Eu mostrei ali um exemplo com número, mas pega o notepad, aquele bloco de notas, né, do teu computador. O que você digitar ali, no fundo, lá na raizinha do computador, ele está guardando valores binários. E aí, gente, por exemplo, tá? Não considerem isso verdadeiro assim. A sequência 01010100 é o A. Não considerem isso. Eu só estou dando um exemplo. Por exemplo, então, dentro do arquivo Notepad lá, do Notepad que abre no arquivo de bloco de notas, ele tá tudo binário lá. A hora que você clica duas vezes no Windows, o que o Windows faz? Ele olha o tipo de arquivo, ele vai ver lá um .txt, por exemplo, que é a extensão do arquivo. Ele olha esse tipo e fala assim, opa, entendi. Eu tenho que, então, tudo que está em binário aqui dentro, eu tenho que interpretar como letra. E aí ele pega tudo que está binário e monta aquele texto para você dentro do Notepad. Entendeu a ideia? A calculadora, ela fala, bom, tudo que está em binário aqui dentro eu tenho que montar em número decimal, que é o número que a gente aprende aí, que a gente convive desde sempre, de 0 a 9, e, enfim, que eu já expliquei.
Então a calculadora pega esses números e mostra ali. Ah, eu tenho um Photoshop, eu tenho um editor de imagem qualquer. Então, tudo que está ali dentro do editor de imagem, ele vai interpretar como uma cor. Entendeu a ideia? Ah, no Word, tudo que está ali dentro do Word, ele vai interpretar tanto como letra, tanto como imagem, dependendo da parte que está em imagem, tanto como formatação, se é negrito, se é parágrafo. Então, gente, cada software ele pega um arquivo binário e compreende de tanto em tanto o que significa. Por exemplo, a cada 8 bits, né, a cada byte, ele transforma isso em alguma informação visual para a gente. Aí, quando eu falar a cada 8 bytes, eu estou simplificando, porque depois, com o tempo, o pessoal começou a criar coisas que, para guardar, precisa de, sei lá, de 10 bytes, 5 bytes, 4 bytes, né, que seria 32 bits, 8 bytes, que seria 64 bits. Então a coisa começou a aumentar. Por quê? Porque com 8 caracteres desse, gente, a gente consegue no máximo um range de representação diferente de 0 a 255. Tá? São 256, 2 elevado à oitava, certo? Não são duas representações por para cada tipo de caracterzinho aqui, ó. Aqui é um, aqui é outra representação. Então aqui ou é 01, ou é 01, ou é 01. Então sempre são duas, uma ou outra. Como são 8, a gente vai trabalhar com 2 elevado à oitava, que dá esse valor de 256 tipos de valores diferentes. Se você fizer todas as combinações aqui de zeros e uns, você consegue 256 coisas diferentes, certo? Combinações diferentes. E aí, gente, com 256 você consegue representar o alfabeto? Consegue. Você consegue representar as cores? Depende, tá? Depois a gente pode conversar sobre cores, mas também não é tão simples. Você consegue representar números gigantescos? Não, você vai conseguir representar números pequenos. Então aí você cria uma limitação com 8 bytes. Então você tem que ir trabalhando com mais bytes cada vez mais, tá bom? Então aqui, ó, só para vocês terem uma noção dos tipos de numeração que a gente tem aqui os valores em decimal, ele criou até 15, a conversão dele em binário, tá? Aqui ele põe só o zero, mas ele poderia ter colocado 000. Para manter um padrão aqui com 4 dígitos, olha aqui, ó o que eu acabei de falar. Só representando o zero, um caractere que é o zero funciona. Só representando um caractere que é um funciona. Se você tivesse só uma casinha binária, um numerinho binário, tá? Sem ser aqueles 8 bits, 1, você consegue representar o quê? O 0 e o 1. Você consegue fazer duas representações. E se você tiver duas casinhas binárias? Então é o caso aqui, ó. 1, 0, 1, 1. Ah, mas aí eu consigo também o 0, 1, mas o 0, 1 é aqui, ó. Ah, eu consigo o 0, 0 também, consegue. É aqui. Então, quando você vai com duas casas binárias, você consegue representar 00, 01, 10, 11. E aí você vai aumentando, ó, para ir para o número 4. Aí você já tem que, ó, com quatro representações, ó, quatro números diferentes, você precisa de 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado. Então, com 2 bits elevado ao quadrado, você consegue quatro representações. E com 3 é 2 elevado ao cubo, que dá 8. Então, olha aqui, ó, vai certinho do 0 até o 7 com 3 bits representando. Com 4, 2 elevado à quarta, que aí já dá até o 16. Ó. Então, com 4 bits, você consegue ir até o 15, porque é de 0 a 15, são 16 representações. E aí vai. E aí, gente, também tem o octal, que o que é o octal? Lembra 8, né? Então ele tem 8 tipos de caracteres para representar. Ó. Ele não tem o 9 e o 10. Então ele sai do 7 e vai para o 10. Ele combina um 1 com o 0 aqui, um 1 com 1, 1 com 2, até um 1 com 7. E o hexadecimal, tá? Aí o hexadecimal ele vai de 0 a 9, que é o que a gente conhece. Mas além disso, ele ainda tem A, B, C, D, E, F. Ele tem mais 6 caracteres. Então vocês vão ver números hexadecimais assim: 111F, FF23, sabe? Isso é um número hexadecimal. São formas de representar numeração.
a gente vai trabalhar com binário decimal, tá bom? Olha aqui que legal também, ó, as letras. Lembra que eu falei do Notepad? Aqui está realmente o que é cada letra do alfabeto. E para o computador, gente, para ele saber se a letra é maiúscula ou minúscula, tem que ser diferente. Ele não consegue falar, ah, tá bom, é minúscula porque tá pequenininho. Não. Para ele olhar, ele olha lá dentro, ele vê essa sequência, ele mostra na sua tela um A pequeno. Se ele vê dentro do arquivo essa sequência, ele mostra na sua tela um A maior, um A maiúsculo. E assim vai. Então aqui está a representação até do alfabeto até a letra Z, de maiúsculos e minúsculos. Tá bom? Ah, mas acabou os caracteres? Não, gente, tem um monte de tipo de caractere. Então tem acento, por exemplo, que aqui não está aparecendo. Por isso que às vezes em algumas linguagens, como a gente vai ver, a linguagem C, se você coloca acento, o nosso sistema não interpreta direito. Tá? Por quê? Porque a linguagem C trabalha com apenas caracteres que os padrões, tá bom? Ele não trabalha com caractere acentuado, cedilha e etc. Ele não tem a representação, na época que ela foi construída, não tinha uma representação binária dessa para o computador entender. Aí, gente, lembra que eu mostrei na aula passada, no vídeo passado, o código, que eu fui falando, ó, esse código vai fazer isso, vai vir para cá e vai vir para lá? Qual que é a ideia, gente? Eu não estou falando aqui que o computador trabalha tudo com binário? Tô, né? Então, qual que é a lógica que acontece? Isso aqui, gente, é o código que a gente vai desenvolver. Imagina se a gente tivesse que desenvolver um código assim, ó, com zeros e uns, que loucura. Ó, esse seria o nosso código. Você acha que a gente teria condição de desenvolver? Não. O que o pessoal criou? Eles criaram um programinha que você digita tudo, faz o código. Aí tem um programinha que se chama compilador, tá? Que é o quê? É o cara que pega, um outro programa que alguém criou, tá? Ele pega todo esse texto aqui que a gente criou em linguagem que visualmente faz algum sentido e transforma automaticamente em código desse tipo aqui, ó, que o computador vai executar. E esse código ele vai poder ser executado em vários sistemas operacionais. Só que para ele ser executado em cada um dos sistemas operacionais tem que ter um compilador específico para criar o código específico que cada sistema operacional vai entender. Então o Windows entende um código de máquina que a gente chama, o Linux outro, a Apple outro, né? O iPhone não, esqueci o nome do computador da Apple lá, o Mac, tá? E o Android também. Então são sistemas operacionais. O que o sistema operacional vai fazer? Ele vai pegar um código criado, um programa, ele vai executar esse programa de uma forma que ele consiga, o sistema ele consegue mandar os comandos certos para a memória, para o processador, ele controla isso, ele faz essa interface entre uma coisa e outra. E aí, gente, você pode falar, ah, beleza, professor, mas o Word, o arquivo do Word, a gente compila também, não faz nada disso. Não. O que acontece? O Word, gente, é um programa que foi criado desse jeito, tem um código do Word, ele foi compilado e criou-se aquele arquivo que você clica duas vezes no Word e o Word abre, tá? Isso serve, essa explicação serve para um programa de e-mail, para um programa de internet, etc. Agora, né, um navegador de internet como o Firefox, o Chrome. Agora, depois que esse programa está aberto, ele vai lá e abre um arquivo do Word, por exemplo. Aí esse arquivo do Word é um outro arquivo binário que ele não vai ficar executando, ele vai ser mostrado na sua tela, tá certo? Dentro o programa Word só que entende aquele tipo de arquivo. Tá? Não é o sistema operacional. Tá? Tem que fazer essa diferenciaçãozinha. Se não ficou claro, depois eu posso explicar com mais calma. E aí, gente, vocês já devem ter ouvido falar de Java. Isso aqui é só uma informação a mais. O que o Java faz? Você cria o código-fonte, que é esse código nosso aqui primeiro, que é o que a gente vai trabalhar e aprender nesse curso. Aqui vai ser o foco, tá? Mas no Java você cria o código e você, no lugar de compilar e já gerar esse código de máquina aqui, binário, você gera um outro tipo de código que vai fazer o quê? Ele vai para qualquer plataforma.
ele vai para Windows, ele vai para Linux, ele vai para Mac, ele vai para qualquer um, esse programinha. Por quê? Porque lá, antes de chegar nesse nível que o computador entende, tem um intermediário, que é o Java Virtual Machine, a máquina virtual. Vocês já devem ter falado, precisa instalar o Java aí para funcionar tal coisa no computador. Então, o que que acontece? Ele faz uma compilação parcial, aí o próprio desenvolvedor do Java, né, o dono do Java lá, vamos dizer bem simplicitamente aqui, ele cria uma máquina que pega esse código parcial e transforma ele de um jeito que o Windows entende, ele pega esse código parcial e transforma de um jeito que o Linux, e ele também pega e transforma de um jeito que o Mac entende. Então, o Java ele tem essa diferença. Você não precisa se preocupar em compilar e já deixar um arquivo pronto para cada sistema operacional. Ele mesmo se adapta. Você baixa o mesmo programa para qualquer um dos sistemas operacionais. Tendo a máquina virtual, ele faz a conversão. Fica um pouco mais lento? Provavelmente. Tá? Por quê? Porque ele, durante a execução ele tem que fazer essa compilação. Mas a diferença não é significativa. Tá? Então, gente, aqui só para vocês compreenderem aqui, qual que é a ideia? Olha aqui, ó, a gente tem alguns arquivos, certo? Tem o CPP. O que é esse CPP, gente? O CPP é o próprio arquivo código-fonte. Esse arquivo aqui, ó. O CPP é isso. É o conteúdo que tem dentro de um arquivo de texto que vai ser transformado pelo compilador em um arquivo exe, que é esse cara aqui, ó. Isso aqui eu estou falando no Windows, tá bom? Para vocês verem essas extensões, vocês têm que vir em ferramentas aqui do Windows, exibir, tem essa opçãozinha aqui, ó, tá? Extensões e nome de arquivo, senão vocês não conseguem enxergar. Se eu tirar aqui, ó, ele fica sem mostrar nenhuma extensão, você não consegue saber direitinho o que que é, tá vendo? Então eu vou vir em exibir de novo, quero ver. Aí ele volta. Então, quando é exe, que é o executável que a gente fala, é o programinha que ao clicar duas vezes ele vai abrir. Então, quando você, por exemplo, abre o próprio dev aqui, tá? Esse programinha aqui, ó, que a gente tá trabalhando, ele mesmo é um programa executável, ele tem um código-fonte igual esse aqui, não igual, né? Mas assim, tipo esse código-fonte aqui, que ele, aí com esse código, o pessoal lá, desenvolvedor, compila esse código e gera esse programa executável. Esse programa executável, gente, é capaz de abrir um outro arquivo dentro dele. Entendeu? Então, o executável é uma coisa, o arquivo em texto é outro. O arquivo em texto ele não vai ser executado pelo computador. E aí esse outro programa consegue vir aqui, né? Esse exe do dev C++, que é o programinha que a gente vai usar, ele consegue abrir um arquivo CPP e mostrar dessa forma. Ah, professor, e o Word? O Word é a mesma coisa. O Word é um arquivo executável que você clica duas vezes, ele abre. E aí, esse outro programa consegue abrir outros arquivos que não são executáveis. Esses outros arquivos que não são executáveis, por exemplo, docx, txt, esses arquivos, gente, eles não são compilados. Eles são interpretados pelo Word. Eles são interpretados pelo dev. Então aqui, ó, esse cara ele é interpretado. O dev vai lá, pega um arquivo lá binário e transforma em texto e mostra aqui. Tá? Agora o executável já não. O que a gente gera, um programa que faz isso, aí ele não interpreta. Ele vai lá e executa comandos no sistema operacional, igual eu disse. Beleza, gente? Então, no próximo vídeo a gente vai começar então a entender outros detalhes aí para colocar a mão na massa de vez. Falou!